Cabelo ok, sobrancelhas ok, barba ok, camiseta ok. Salve galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Para vocês que nos acompanham no canal Três Amigos, hoje o professor está divulgando mais uma aula de Química sobre distribuição eletrônica para íons. Tudo bem? Bom, se você observar aí no canal Três Amigos, eu divulguei uma aula sobre distribuição eletrônica para átomos neutros. Okay? O que é um átomo neutro? É uma espécie que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Tudo bem? Então a gente treinou o diagrama de Linus Pauling, treinamos os tipos de distribuições eletrônicas, tá? Arrumamos aí os elétrons, organizamos os elétrons na eletrosfera dos átomos em 4 maneiras diferentes, né? A gente viu a distribuição em ordem crescente de energia, tá? Seguindo as diagonais lá no diagrama. A gente viu a distribuição do tipo CERN de gás nobre, tá? A gente viu a distribuição em ordem geométrica e a distribuição com o número de elétrons por camada. Tudo bem? Hoje eu quero passar algumas dicas para vocês sobre a distribuição de cátions e ânions. E muito cuidado aí, galera, ao retirar ou adicionar elétrons na camada de valência de um átomo neutro. Beleza? Então vamos lá. Vou projetar o meu material aqui para quem acompanha essa aula com o material do COC, do primeiro ano do ensino médio. O professor vai seguir ele, tá? Lá na página 201, o COC 2, beleza? Então na transição aí eu vou adicionar o COC. Tá aí, pessoal. Então configurações eletrônicas de íons, tá? A gente vai estar também utilizando o diagrama de Linus Pauling. Então, primeiro ponto a ser destacado aí no material, e já merece aí você grifar ou sublinhar no seu material ou anotar aí no seu caderno, tá? Os íons diferem-se dos respectivos átomos neutros apenas no número de elétrons. Galera, isso a gente tem discutido muito em sala de aula, não é mesmo? O que é um átomo neutro e o que é um íon, né? Qual é a diferença do íon para o seu respectivo átomo neutro, né? Então vamos lá. Quando o átomo neutro busca uma determinada estabilidade reativa, que será discutida futuramente, né, através do número de elétrons na camada de valência de um gás nobre, né, nobreza, inclusive na química, significa estabilidade reativa, inerte, não reage. Então, quando o átomo ele doa elétrons, 1, 2, 3, 4 elétrons, ou recebe elétrons, ele vai se transformar em um íon. Tá? Como o elétron tem massa insignificante comparada à massa do próton e do nêutron, então no núcleo e no número de massa, no peso atômico, nada muda. Belezinha? Então, a única coisa que difere do átomo neutro para o respectivo íon é apenas o número de elétrons, tá? E a sua carga eletrostática. Bom, o que é um íon positivo, galera? O íon positivo é obtido do átomo neutro com a perda de elétrons, tá? Então, por que ele fica positivo, professor? Porque o número de prótons no núcleo vai ficar maior comparado ao número de elétrons, né? Então, já que ele tem mais prótons do que elétrons, aí o PAC decidiu representá-lo por carga positiva. Tudo bem? Agora, o íon negativo que nós chamamos de ânion, né, ele é obtido com o ganho de elétrons. São os ametais que têm o costume de roubar, de ganhar elétrons, né? E aí eles buscando estabilidade reativa, eles se transformam em ânions. Tudo bem? E aí o número de elétrons sempre vai ser maior do que o número de prótons. Então, a gente representa um ânion com carga negativa. Beleza? Então, cátion, número de prótons maior que o número de elétrons. Ânion, o número de elétrons maior do que o número de prótons. Fechou, galera? Então, continuando nossa aula ali no material. A forma de distribuição, deixa eu ir grifando aqui com vocês, a forma de distribuição dos elétrons dos íons é semelhante à dos átomos neutros. Lembrando que um íon é formado com base na perda, no caso dos cátions, ou no ganho, no caso dos ânions, de elétrons de um átomo. E que, gente, é muito importante anotar essa parte, ó, e que os elétrons serão retirados ou recebidos sempre da camada ou nível de valência, aquela camada que a gente tem discutido muito também. Tá? A valência é a capacidade que essa camada, que esse átomo vai ter, né, de doar tantos elétrons ou receber tantos elétrons. Então, valência significa capacidade. E é a camada que participa das ligações químicas. Ok? Então, sempre, gente, já vai a primeira dica da nossa aula. Sempre que você
sempre que você for adicionar elétrons ou retirar elétrons de um átomo neutro, o faça pela camada de valência. Combinados? Então, nosso primeiro combinado vai ser esse. Sempre você vai mexer na camada de valência. E então é importante identificá-la na distribuição eletrônica. Tá? Seguindo. Ou seja, a camada mais externa, né? A camada mais longe do núcleo. E não do subnível mais energético. Beleza? Então, seguindo aí, a gente vai ver a distribuição primeiro para os cátions e depois para os ânions. Tudo bem, queridos? Então, acompanhe com o professor aí na tela. Cátions ou íons positivos, né? O número, anota aí, por favor, número de prótons maior que o número de elétrons. Tá? Aqui ele vai começar com ferro trivalente, mas eu não queria começar com um metal de transição. Eu queria começar com um elemento representativo. Então, eu vou aqui direto nesse exemplo do exercício resolvido. Magnésio, número atômico 12, e ele pede a configuração eletrônica do íon magnésio, ou seja, do cátion bivalente do magnésio. Beleza? Pessoal, lembrando que o magnésio ele é um metal alcalino terroso, ele está no grupo 2 da tabela periódica. E esses metais eles têm uma forte tendência em doar 2 elétrons, por isso está a carga mais 2 lá. Lembra dessa estabilidade que eu estou comentando com vocês aqui. Tudo bem? Bom, então como que eu vou tirar esses 2 elétrons? Da onde que eu vou tirar? Como que ele sai, né? Então, primeiro passo, gente, fazer a distribuição eletrônica do átomo nêutron. Faz a distribuição em ordem crescente de energia. Caso seja necessário, você faz a distribuição em ordem geométrica, e aqui eu vou abrir um parêntese, né? Professor, o que é distribuição em ordem crescente e ordem geométrica? E isso está lá no nosso vídeo, vou até colocar o link aqui na descrição, tá? Sobre configuração eletrônica de átomos neutros. Vai lá e olha a diferença desses dois tipos, beleza? Mas eu vou tentar explicar qual é a diferença. A distribuição em ordem crescente de energia, a gente segue exatamente as diagonais do diagrama de Linus-Pauling, então vai aumentando a energia do elétron. Já a ordem geométrica, ela organiza todos os subníveis de uma mesma camada juntos. Então, todos os subníveis ficam juntos de uma mesma camada. Se você observar no diagrama de Linus-Pauling nas diagonais, o 3D ele vem depois do 4S. E é aí que está a diferença. Começa a diferença aí da distribuição em ordem crescente para a ordem geométrica. Tá? O 3D ele vem depois do 4S na ordem crescente de energia. A gente vai ver aí, para o ferro. Já na ordem geométrica, o 3D ele fica junto com os outros 3, que é o 3S e o 3P. Então é como se você estivesse olhando para o diagrama na horizontal, né? Por camadas, todos os subníveis de uma mesma camada juntos. Beleza? Então voltando lá. No caso do magnésio, não vai ter diferença entre a distribuição em ordem energética e a distribuição em ordem geométrica. Beleza? Porque o número atômico do magnésio ele é menor que 20. Só vai apresentar diferença do 20 para frente, na ordem energética e na ordem geométrica. Para você que está aprendendo a distribuição nesse instante, é importante você sempre realizar a distribuição do átomo neutro em ordem energética, ordem crescente de energia, depois em ordem geométrica. Tá? Já treina isso, por favor, beleza? Para depois não errar a distribuição, principalmente de metais de transição. Então, a gente já vai identificar aqui o subnível mais energético como sendo o 3S2, tá aqui, subnível mais energético. Inclusive também é a nossa camada de valência, né? Porque o nível 3 aqui é o maior nível, tá? É a camada M. Bom, são quantos elétrons na camada de valência? 2. Já que ele está pedindo para tirar 2 elétrons, eu vou tirar de fora para dentro. Então, vou perder, eu vou tirar, vou apagar esse 3S2, de tal forma que a distribuição do magnésio 2+, do cátion, vai ser esta. 1S2, 2S2, 2P6. Pessoal, se você parar para pensar na tabela periódica, falando da estabilidade reativa, quem tem 10 elétrons na tabela e termina em P6, 2P6, é exatamente um gás nobre, é o neônio, né? Número atômico 10. Tudo bem? Então, os átomos, principalmente os elementos representativos da tabela periódica, buscam exatamente essa estabilidade. Por isso que eles vão doar ou receber elétrons. Fechou? Bom, então ele fala aqui, ó, a configuração eletrônica do íon magnésio 2+, fica 1s2, 2s2, 2p6. E a nova camada de valência passa a ser a segunda, né? Com 8 elétrons. É bastante comum um gás nobre ou um íon que tem a configuração de um gás nobre apresentar 8 elétrons na camada de valência, tá? Já antecipando o conteúdo aí de teoria do octeto e tabela periódica. Exceto o hélio. O hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência. Todos os gás nobres terminam a distribuição em P6
com 8 elétrons na camada de valência, S2P6. Só o hélio que não, tá? Mas o hélio se comporta na natureza como um gás nobre. Bom, então a minha dica é a seguinte, quando termina a distribuição em S é muito fácil, é muito tranquilo, porque o subnível S já vai ser o subnível da própria camada de valência, tá? Então você vai cortar ele. Agora, quando termina em D, ou F, ou P, aí você tem que tomar cuidado com a camada de valência. Então vamos lá para o ferro. O ferro número atômico 26 apresenta a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Tudo bem? Tem aqui 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2, 20. Cuidado que o 4s2 vem antes do 3d. 20 para 26, faltam 6. Pergunta, o 3d6 é a camada de valência? Não, professor, não é a camada de valência. É o subnível mais energético, de maior energia. Tudo bem, queridos? Então, nesse caso aqui, é o subnível mais energético. Então, vamos organizar essa distribuição em ordem geométrica, ok? Qual vai ser a diferença? Na ordem geométrica, eu vou inverter esses dois subníveis. O 4s eu vou jogar para a direita e o 3d para a esquerda. Então, vai ficar assim, ó, 3s2, 3p6, 3d6. Está aqui a terceira camada com 14 elétrons e a quarta camada com 2 elétrons. Beleza? Inclusive, na aula anterior de distribuição eletrônica, eu dei essa dica, né? Que os metais de transição do meio da tabela periódica, o bloco D, nós chamamos de bloco D, eles sempre vão ter o elétron mais energético no subnível D. E esse subnível ele não vai ser a camada de valência, tá? Sempre a camada de valência vai ser um nível a mais. Então, se ele terminou em 3D, a camada de valência é o 4s. Tá? E é muito comum um metal apresentar uma baixa quantidade de elétrons na camada de valência. Beleza? Bom, já que ele está pedindo a distribuição do ferro trivalente, vamos supor que fosse do ferro bivalente, ferro mais 2. Aí você ia tirar esses 2 elétrons da quarta camada. Tudo bem? E a distribuição ia terminar em 3d6. Já que ele está pedindo a distribuição do ferro trivalente, então você vai tirar 2 elétrons do 4s2 e 1 elétron aqui do 3d6. Beleza? Então, ele vai acabar terminando em 3d5. Ok? Então, olha só, retiramos os elétrons da camada de valência, que possui apenas 2 elétrons. Tá? Então, logo após, retiramos o terceiro elétron do subnível mais energético e da nova camada de valência, que passa a ser a terceira, né? Imediatamente anterior. Então, você vai tirando de fora para dentro. Vai ser o 3d6, passará a ser 3d5. Suave, né, gente? Tranquilo? Detalhe aí, ó. Assim a configuração então do íon ferro trivalente passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. E o exercício vai te perguntar provavelmente quantos elétrons tem na camada de valência desse íon. Então ele vai ter 5 mais 6, 11 mais 2, 13 elétrons. Tudo bem? A camada de valência do íon ferro 3+, é a 3s2, 3p6, 3d5. Ou ele pode representar a distribuição, para complicar mais o nosso exercício, do tipo cerne de gás nobre. O argônio é o 18º elemento da tabela, portanto, o número atômico 18, mais 5 aqui vai dar 23, né, queridos? Beleza. E aí ele colocou só a camada de valência para a gente aqui, ó. Tá? Fácil, fácil, né? Só toma cuidado aí em localizar a camada de valência. Muito cuidado, muita atenção na hora de localizar a camada de valência. Fechou, queridos? Agora, para os ânions, anota aí por favor, ou íons negativos, anota aí que o número de elétrons é maior que o número de prótons. Aqui, o nosso material vai usar como exemplo o enxofre bivalente. O enxofre é da família 6A, do grupo 16. Ele tem 16 prótons e 16 elétrons no estado neutro, né, estado de menor energia. E aí ele vai buscar 2 elétrons de alguém, provavelmente de um metal aí, ou vai buscar 2 ligações químicas, né, para poder estabilizar a sua teoria do octeto, né? Para buscar uma estabilidade reativa. Então, é muito comum, pessoal, aqui vai outra dica, os não metais da tabela periódica, inclusive o enxofre é um deles, é muito comum um não metal terminar a distribuição no subnível P. É a galera lá do canto direito da tabela periódica, tá? Então, eles terminam, inclusive o bromo que está aqui em cima de mim, ó, o bromo, ele é lá um ametal, ele termina em P5, né? Então, é muito comum os ametais terminarem em P3, P4 ou P5. Tá? E aí vocês vão perceber que esse subnível P está incompleto. Aí é só ir adicionando elétrons de acordo com o número de elétrons que esse íon vai ter. Beleza? Então aqui no caso do enxofre, assim como todos os elementos da família do enxofre, eles terminam em 3s2, 3p4. Ao ganhar 2 elétrons, você adiciona esses elétrons lá no 3p4, terminando em 3p6. Lembra que o professor acabou de comentar com vocês, quem que termina em 3p6 na tabela periódica é sempre um gás nobre, beleza?
Pessoal, eu não estou dizendo que esse elemento vai virar um gás nobre, ele só vai adquirir o número de elétrons de um gás nobre, pois o núcleo permanece intacto, tá? Então ele não vai ter o número de prótons de um gás nobre, só o número de elétrons. Então é a estabilidade em cima do número de elétrons. Fechou? Bom, o flúor, que tem 9 elétrons, ao ganhar um elétron vai ficar com 10, ou seja, vai terminar em 2p6, que é a configuração do gás nobre neônio também. Fechou, galera? Bom, o professor na transição vai fazer um exercício com vocês, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Olha só, pessoal. Nesse caso de exercício, eu estou lá no módulo 9 do material Koch, ele pede para a gente, no primeiro exercício, a configuração eletrônica do ferro. Olha, ó, só de sacanagem já está pedindo aí do ferro, né? O ferro 3+, ferro 2+, flúor -1, enxofre 2-. A gente acabou de fazer, né, os exercícios, então eu vou comentar aqui rapidamente, ok? Primeiro, qual é o primeiro passo? Fazer a distribuição desses átomos neutros, sem pensar nessas cargas aqui, tá? Aí localiza a camada de valência. Localizou a camada de valência, aí você vai tirando os elétrons. Fechou? Então o ferro apresenta como camada de valência 4s2. Tirou o 4s2, eu preciso ainda tirar mais um elétron, porque ele está perdendo 3. Então tira do 3d6. Aí ele vai terminar em 3d5. Fechou? O ferro bivalente vai terminar em 3d6 porque ele só perde 2 elétrons. Então, a diferença do ferro bivalente para o trivalente é o número de elétrons na camada de valência. Ó, tá? Eles continuam com o mesmo número atômico, tá, queridos? Eles são átomos de um mesmo elemento, ok? O flúor vai terminar em 2p6, a gente acabou de ver também, e o enxofre em 3p6, tá? 3p4 adiciona 2 elétrons, 3p6. Aqui vai terminar em 2p5, mais um elétron, 2p6. Beleza? Vamos para um exercício aqui, ó, da Cefet, no processo seletivo, um exercício um pouquinho mais bolado. Analise as afirmativas e verifique se são verdadeiras ou falsas. E assinar a alternativa que indica a sequência correta. O íon oxigênio 2- é isoeletrônico com o íon enxofre -1. Pois bem, pessoal, o que é uma espécie isoeletrônica de outro? O que são íons isoeletrônicos? São íons ou espécies que têm o mesmo número de elétrons. Beleza? Então vamos localizar o número de elétrons. Não precisa fazer a distribuição não, gente. É só ver o número de elétrons, tá? No caso do oxigênio, que tem 8 prótons e 8 elétrons no estado neutro, ao receber 2 elétrons fica com 10. Já o enxofre, 16 ganha 1, fica com 17. 17 é o mesmo número de elétrons de 10 do oxigênio? Não. Portanto, falso. Ok? O íon flúor 2- possui o mesmo número de prótons, cuidado, agora é prótons, que o íon flúor -1. Acabei de comentar isso com o ferro ali. Independente de qual seja a carga do flúor, ele está representando espécies de um mesmo elemento químico. Então, o núcleo vai ser exatamente igual. A identidade dessa espécie é igual. Ou seja, o número de prótons e o número atômico vai ser o mesmo. Então, portanto, verdadeiro. Tudo bem? Então, ficou aí verdadeiro, falso, depois verdadeiro. A distribuição eletrônica do íon magnésio 2+ é igual à distribuição eletrônica do íon sódio +1. Bom, também não precisa, pessoal, olha só, não precisa você fazer a distribuição dos dois. Basta ver se eles têm o mesmo número de elétrons. Se eles forem isoeletrônicos, aí beleza, a afirmação está verdadeira. Então vamos analisar. Magnésio 12 perde 2, lembra que isso aqui indica perda de elétrons, fica com 10. 11 perde 1, também fica com 10. Portanto, são isoeletrônicos. Anota isso aqui na frente para o professor. São isoeletrônicos, tá? Então, verdadeiro apresenta o mesmo número de elétrons. Quarta afirmação. Diz o seguinte, comparando o átomo de bário com o de césio, pode-se afirmar que são isótonos. Pessoal, o que são átomos isótonos? São átomos de diferentes elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Fechou? Então, como que eu calculo o número de nêutrons, professor? Número de massa menos número atômico. Número de massa menos o número atômico. Nesse caso, nem precisa realizar o cálculo, pessoal. Eu estou percebendo aqui que o bário, esse isótopo do bário, tem a mesma massa, o mesmo número de massa que esse isótopo do césio. Então, os dois têm número de massa 137. Então, corrija aqui para o professor. Átomos que têm o mesmo número de massa são isóbaros. Ok? Isóbaros e não isótomos. Fechou? Deixa eu voltar aqui para vocês que eu estava sem a tela aí.
Então, percebam lá, ó. Aqui o bário 137 e o césio 137. Então, eles têm o mesmo número de massa. Lembra que na representação IUPAC o número de massa vai em cima. Então, não precisa fazer o cálculo do número de nêutrons, tá? Vendo aqui que tem o mesmo número de massa, corrige aqui, professor. São isóbaros. Isóbaros. Fechou? Se você fizer 137 menos 56, não vai dar o mesmo valor que 137 menos 55. Tá? Aqui eu estou calculando o número de nêutrons, tá? Mas não há necessidade. Portanto, afirmação falsa. São isóbaros. Último. A distribuição eletrônica no nível de valência do argônio é 3s2, 3p6. Lembra que eu falei que os gases nobres terminam em s2p6? Como ele tem um número atômico valendo 18, 18 prótons, 18 elétrons, pode realizar a distribuição e que vai terminar em 3s2, 3p6, que vai ser a camada de valência com 8 elétrons. Portanto, verdadeiro, tá? Então a sequência ficou aqui, ó. Falso, verdade, verdade, falso, verdade. Tudo bem? Portanto, gabarito letra D. Valeu, turminha. O professor vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo se você curtiu, tá? Comenta aí também. E um grande beijo aí do professor Matheus. Até mais!